Novamente bem-vindos, nossos amigos internautas, dessa vez com um bate-papo, estou até com a colinha aqui, Elvis Ricardo Maurício Garcia, mas ele simplificou a vida desse entrevistador, autorizando a chamá-lo de Pelé. Pelé, seja muito bem-vindo ao nosso programa, vamos aqui bater um bate-papo sobre o Legislativo de Nova Odessa. De sorte que eu gostaria de iniciar você situando o município dentro desse contexto de, lá vem uma palavra difícil, conurbidade. Onde se mistura Americana, Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara. Bom, prazer estar aqui, Felipe. Obrigado pelo convite aí por participar do programa. Ali em Nova Odessa nós estamos numa região aqui extremamente importante, né? Estamos entre Sumaré, Americana e fazemos divisa também com Paulínia e Santa Bárbara do Oeste. Uma cidade importante dentro da região, né? Inclusive agora nesse primeiro trimestre do ano, nós recebemos 10% do investimento de todo o estado de São Paulo. Foi um investimento de 500 milhões num empreendimento imobiliário que fica às margens lá da Anhanguera. Então, Nova Odessa está aí, fazendo parte da região metropolitana de Campinas, que é a 7ª região mais desenvolvida do Brasil. Somos responsáveis por 3% do PIB nacional. Temos aí mais de 3 milhões de habitantes, como você disse, nessa conurbação. Então, sempre temos aqui uma questão importante. Nova Odessa também se enquadra nessa região que é extremamente importante para o Brasil, né? Pelé faz o seu segundo gol de placa ao se reeleger, e não somente reeleito, ele é o presidente da Câmara de Nova Odessa. Dentro de toda essa responsabilidade, como está sendo até esse momento concatenar, organizar os seus pares? Olha, Felipe, não é fácil, né? A gente sabe que é uma missão extremamente difícil. Graças a Deus, Nova Odessa conta com vereadores extremamente engajados, com responsabilidade, né? Trabalhando bastante. Mas assim, a gente sabe que não é fácil. Ele tem vaidade, tem tudo aquilo que envolve a questão política. Alguns querem mais holofotes que outros. A gente tem que tentar organizar bem. Mas graças a Deus, nós estamos conseguindo conduzir bem os trabalhos ali da Câmara. Estamos tendo sessões ordinárias bem tranquilas e acredito que a gente vai conseguir conduzir dessa forma até o final. É lógico que a gente tem que ter uma postura dentro da sessão, né? Ser firme muitas vezes, para não deixar a coisa sair do controle. Mas até agora estamos indo bem, graças a Deus estamos conseguindo tocar bem a Câmara lá. A grosso modo, você analisa a composição da Câmara para e passo com o Executivo, ou dentro dessa crise institucional, esta crise que eu digo, Executivo, Legislativo, Judiciário, talvez mais aparente na esfera federal, ela também ocorre na esfera municipal? Nova Odessa não. Nova Odessa eu vejo que os vereadores têm tido responsabilidade, não vou dizer que são vereadores de situação ou oposição. Eu tenho percebido que tem deixado um pouco a política de lado os vereadores. Tem trabalhado no sentido de ver o que de fato é melhor para o município. Pelo menos até esse momento tem sido conduzido dessa forma. Nós já aprovamos questões importantes lá dentro da Câmara Municipal, né? Tivemos aí a questão da vacina, da compra da vacina, foi aprovado pela Câmara Municipal, a adesão do município a consórcio para a compra de vacina, que é a Frente Nacional dos Prefeitos, para fazer essa compra aí. Também aprovamos o auxílio emergencial para os moradores de Nova Odessa, R$ 200 durante 3 meses, que já começa a pagar esse mês. Então, Nova Odessa, os vereadores têm tido ações importantes. Aprovamos também, e aí por isso que eu falo que os vereadores têm pensado bastante na questão do interesse do município e não na questão política, porque esses 3 projetos que eu te disse anteriormente foram enviados pelo Executivo. Mas a Câmara também teve a iniciativa de aprovar a divulgação da lista dos vacinados, que aí a Prefeitura tentou barrar isso, entrou com ação judicial e o pedido liminar foi negado pela Prefeitura, pelo Judiciário e a Prefeitura, né? E aí eu não pergunto para o presidente da Câmara, mas para todos os componentes
Tem algum porquê disso? Então, é aí que levanta alguma suspeita, né? Por que que você não vai querer fazer divulgação da lista dos vacinados? Eles alegaram a questão da constitucionalidade, da Lei Geral de Proteção de Dados, que estaria expondo as pessoas, mas o judiciário deu até uma lição dizendo, olha, é uma situação extremamente relevante. Hoje nós temos uma situação atípica e que as pessoas precisam saber quem estão sendo vacinados, até mesmo para não perderem a vez. Porque muitas vezes chamam lá aquela pessoa que tem mais de 70 anos. Vai que o nome dela aparece na lista e ela ainda não recebeu essa vacina. Ela tem como fazer essa fiscalização. Então foi isso que o judiciário respondeu à prefeitura, mas causou estranheza mesmo quando eles ingressaram com um ADIM dizendo da inconstitucionalidade da lei. Mas já, graças a Deus, tivemos uma vitória no judiciário. Seria já um efeito direto ou indireto em razão da recém-instalada, se eu não me engano, ontem, CPI do Covid, onde pode respingar até os municípios? Eu estou falando especificamente de Nova Odessa para não ser cruel, né? Sim. Mas respinga? Eu entendo que sim, porque a aplicação do recurso público, o que foi feito... É assim, Felipe, você também é da área jurídica e vai entender bem o que eu estou dizendo aqui. No ano passado, o governo federal editou uma lei obrigando que fosse dispensada a licitação para a compra dos insumos, para combate ao Covid. Por que isso? Por conta da urgência. Um processo licitatório, você sabe que é demorado, ele toma tempo, e a situação que a gente vivia ali era urgente. É urgente ainda. Então, não poderia haver demora na compra de máscara, de luva, de testes, do que seja para combate ao Covid-19. Então, o governo federal obrigou que fosse dispensada a licitação, ou seja, não precise ter cumprir alguns requisitos para fazer a compra dos insumos. Mas alguns mal intencionados, às vezes, acabam falando, opa, vamos aproveitar essa brecha e vamos fazer alguma coisa errada. Pode acontecer, sim, de algum município ter feito alguma aplicação errada de algum recurso, pode ter feito alguma compra indevida, e isso certamente pode respingar nos municípios, sim. Até vou aproveitar um gancho aqui. Você parece que é um projeto pessoal, uma intenção. O nome, você, por favor, me corrija o nome mais adequado. Mas, assim, seria uma questão de plano seu incrementar a máquina da Câmara Municipal com tecnologia. Sim. Talvez seja até para facilitar essa questão de clareza nos dados, fazer uma própria leitura dos trabalhos da Câmara. Me fala um pouquinho desse seu trabalho, da sua intenção, desse projeto. É assim, Felipe, nós lá na Câmara Municipal de Nova Odessa, nós ficamos um pouco para trás na questão de modernização. Os presidentes anteriores não escolheram isso como prioridade dentro da Câmara Municipal, postaram em outras prioridades. Mas a Câmara ficou muito defasada na questão de tecnologia, né? E lá na Câmara, qual é a minha intenção hoje? Fazer a Câmara sem papel, assim como ocorre no Judiciário hoje. O processo hoje ele é todo digital. Tem agilidade, tem economia, tem transparência, que é o principal, inclusive preserva o meio ambiente. Então, essa é a minha intenção principal, de instalar na Câmara Municipal um sistema moderno, para que possa ter agilidade na tramitação dos documentos, bem como muita transparência para a população, porque daí qualquer um entra lá e vê qualquer processo a qualquer momento, ser muito transparente para que todas as pessoas tenham acesso a todos os documentos. Não que não tenha nenhuma transparência na Câmara, tem sim, mas a gente ganharia muito se a gente fizesse tudo digitalizado, né? Porque muitas vezes muitas peças do processo não estão dentro do sistema eletrônico que já existe no município. Então, essa é a minha intenção, dar muita transparência para que as pessoas possam acompanhar o trabalho dos vereadores. Entendo, Felipe, que o político ele tem que ser político e ter orgulho de ser político. Eu sou político e tenho orgulho de falar que sou político. Sou advogado também, mas hoje estou só como político. Não estou mais atuando na área da advocacia. O que eu quero dizer é que a classe política precisa recuperar a credibilidade.
As pessoas não podem olhar para os políticos e falar, não, ali é ladrão, ali é bandido, ali é vagabundo. Não pode ter mais esse tipo de coisa. Eu sou político e tenho orgulho, então eu preciso olhar no olho da pessoa e eu preciso dar toda a transparência possível para dizer, viu, eu estou trabalhando de uma forma séria e você pode conferir isso. Fogo no parquinho, imitando um colega. Mas você vai me responder no próximo bloco. Caros internautas, rapidinho, estamos de volta. Participe conosco, faça o programa conosco. Ligue para 974 14 40 44. Até mais. Sem máscara, só pra tirar foto. Só pra foto, hein? Como foi a festa, filha? Ótimo, mãe. Isso foi pouca gente. Só não diga que não sabia. Coronavírus mata. Apoio Rede SPTV. Então, internautas, fogo no parquinho. Caríssimo presidente da Câmara de Nova Odessa, me deu a chance de falar algo do nosso métier. O judiciário está modernizado, petições eletrônicas, etc. e tal. Mas eu, numa prática, tenho também percebido, aliás, como tudo na vida, ponto positivo e ponto negativo, quando não mais de um ou de outro, que o judiciário ficou um pouco mais distante, até mesmo dos trabalhadores do direito como nós, consequentemente da população. Eu pergunto, na casa do povo, até que ponto essa modernidade pode até fornecer mais informações sobre o seu vereador, mas em que medida impede o olho no olho? Pelé, estou ralado em tal problema, o bairro está... Como é que fica isso? Na verdade, assim, né, Felipe, a modernização que a gente busca trazer é para a tramitação de documentos dentro da Câmara Municipal, buscando tudo aquilo que eu já disse, de agilidade, transparência. Mas o olho no olho continua. Eu digo sempre o seguinte, o deputado federal tem o trabalho dele que é importante, o deputado estadual também tem o trabalho dele que é importante, mas o olho no olho é o vereador. Não tenho dúvida. A população olha no olho do vereador. O vereador sabe o problema que existe ali. Por isso, quando eu falo que tem uma emenda parlamentar, tem que perguntar para o vereador para onde deve ser aplicado. Porque ele está andando nos bairros, ele olha no olho, a população consegue chegar até o vereador. E é isso que eu sempre acho importante e destaco o trabalho do vereador. Porque é ele quem está junto e próximo da população. Quando tem um problema, Felipe, eu sempre digo assim, o cara precisa de uma ambulância, ele não liga na ambulância, ele liga para o vereador. Ele precisa cortar árvore, ele não liga no setor de poda de árvore, ele liga para o vereador. Ele precisa de uma consulta médica, ele liga para o vereador. Você já foi no hospital? Não. Estou falando com você, viu? Você precisa ir lá. É lá que marca essa consulta. Então, acho que a questão da modernidade não vai atrapalhar o olho no olho, como foi no caso do judiciário. Hoje, inclusive, estava conversando com um colega advogado, e ele estava falando, olha, estou com dificuldade de conversar com o magistrado, porque eu preciso falar com ele e explicar pessoalmente. Tem magistrado que está pedindo, inclusive, que o cara grava um vídeo e manda para mim. Mas não é isso que eu preciso olhar no olho dele e explicar realmente qual é o problema que está acontecendo. Comunicação como um todo, né? Exatamente. E essa proximidade, esse corpo a corpo aqui, não tem nada que substitui. Né? Muitas vezes a gente precisa disso. Então, a modernização lá, tenha certeza que não vai atrapalhar o olho no olho do cidadão, não. Pode ficar tranquilo quanto a isso. E eu aproveito, deixo o convite para os senhores magistrados que vivem também esse ambiente de pandemia, que fale sobre o trabalho, sobre essa reinvenção da magistratura. Não fica aqui apenas a constatação de algo, em tese, prejudicial a quem mereça justiça. Bem, vamos agora falar sobre algo direto que o vereador fez imediato, que foi a questão das cestas básicas, da campanha em Nova Odessa. Me faz uma narrativa. Qual foi a resposta do cidadão? Felipe, foi uma ação solidária, nós nomeamos ela como Câmara Solidária.
Foi uma ação de arrecadação de alimentos, kit de higiene pessoal e kits de limpeza, onde cada cidadão poderia fazer a sua doação. Nós mobilizamos todos os vereadores, foi uma ação dos vereadores, não só minha, não só do Pelé como presidente, mas sim de todos os vereadores. Os vereadores participaram da ação, a população participou da campanha e foi um sucesso. Graças a Deus conseguimos arrecadar mais de 1,5 tonelada de alimentos que já estão sendo distribuídos. Nós encaminhamos esses alimentos a uma entidade que já faz esse tipo de trabalho de distribuir alimentos para a população. Então eles têm esse conhecimento, têm essa expertise de saber quem precisa e quem não precisa. E foi muito sucesso, foi muito prazeroso, as pessoas participaram, os vereadores participaram, funcionários da casa participaram. E foi muito bacana, porque a gente ficou muito feliz, porque surpreendeu. Eu, sinceramente, não esperava 1,5 tonelada de alimentos. Eu achei que a gente ia arrecadar alguma coisa. Inclusive, teve uma pessoa que me disse assim, Pelé, vocês vão passar vergonha lá, você acha que o cara vai levar alguma coisa lá? Eu disse para ele, olha, se eu arrecadar uma cesta básica, eu já fico feliz, porque eu não tinha nada. Se eu tiver uma, para mim tá bom. Mas foi surpreendente, superou nossas expectativas e conseguimos arrecadar 1,5 tonelada de alimentos, que foi muito bom mesmo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Aqui no briefing que eu tenho do Pelé, além de um número considerável de gols, teria ele afirmado o seguinte: o poder público precisa de mais eficiência, direto e reto. Uma deficiência do poder público em Nova Odessa. Uma deficiência é a atenção com o próprio povo. É você não conseguir marcar uma entrevista, uma consulta médica pelo celular, tem que estar lá pessoalmente. Como eu disse, quando eu disse da poda de árvore, eu tenho que ir lá fazer um protocolar na mão do funcionário para poder falar que eu preciso de uma poda de árvore. Quando tem um buraco na frente da minha casa, eu tenho que ir lá no setor responsável. Às vezes eu não tenho esse tempo. Hoje a questão é moderna, tem um monte de aplicativo de celular onde nós podemos fazer isso, né, Felipe? A gente sabe disso, que a maioria das coisas, a gente mexe no aplicativo do banco, da conta bancária, paga Sim. a conta, hoje é o Pix, viu? É uma modernização. E nós estamos muito para trás. Inclusive, tem pesquisa que fala que o poder público está 30 anos para trás na questão de modernização em relação ao à iniciativa privada. A gente precisa diminuir esse tempo, a gente precisa trazer para o poder público essa modernização e dar mais tranquilidade para o cidadão, mais eficiência, de fato, na prestação de serviço, porque enquanto o governante não entender que ele não é um cobrador de imposto, mas sim um prestador de serviço, a gente vai ficar remando sempre para trás e nunca vamos conseguir avançar. Você me deu um gancho valioso, hein? Nesse clima insano de pandemia, aonde se tem iniciativas positivas como Câmara Solidária, aonde você tem N profissionais da área da saúde, ofertando a própria vida em benefício da vida de estranho, não é da vida de pares, né? E esse jogo, essa briga, até aqui na nossa conurbação de impostos, não é possível reduzir impostos, ou já há um programa para famílias mais necessitadas? Como você compreende, agora não como aquele vereador que se tornou um caminho, e os demais também, os demais vereadores, caminho para pedidos dessa natureza como poda de árvore, nome de praça, sei lá o que mais aparece, né? Recapear a frente aqui da minha rua. Mas eu pergunto assim, deve haver, imagino, não tenho informações, uma guerra fiscal. Como que você vê a nossa região, do prisma de Nova Odessa, na existência ou não desta guerra fiscal? Olha, Felipe, eu vejo da seguinte forma. Eu imputo essa responsabilidade não só aos municípios, mas também aos governos estaduais. Por exemplo, infelizmente, o governo estadual recentemente aumentou alguns impostos, ICMS, para alguns segmentos, o que acaba acontecendo que espanta a chegada de novas empresas para a nossa
nosso estado e nossa região também, que compreende tudo isso. Em relação aos municípios, aqui eu vejo que ela é muito igual. As legislações são muito parecidas na questão da atração de empresas, de trazer empresa para o município. E o imposto municipal, ele acaba sendo o menor deles, né? Então, acho que essa guerra fiscal ela acaba caindo mais em cima dos estados, principalmente quando você fala de CMS, que é o principal imposto mais importante, né? Por exemplo, Nova Odessa, a maior arrecadação que ela tem é de CMS, né? Hoje, no município, quase 50% da arrecadação de impostos é de ICMS. Então, eu sempre tive o pensamento do seguinte, quando você vai atrair uma empresa, eu não estou interessado no IPTU que ela vai pagar, eu não estou interessado no ISS que ela vai pagar. Lógico, se for uma empresa exclusivamente de serviço, ela tem que pagar o ISS. Mas eu estou interessado sim no ICMS que ela paga, porque é isso que vai trazer um valor agregado para o meu município e vai trazer tributos e receita para o nosso município. Bom, agora, não sei se é um gol de placa, mas também está no seu Pelican Brief, aqui no seu brief. Mudança da sede da Câmara Municipal de Nova Odessa. Me fale um pouco sobre isso e eu quero a sua apreciação específica sobre essa história de redução ou economia no ato. Sim. O que a gente pensa lá é o seguinte, nós estamos lá com a Câmara, um prédio da Câmara que é locado, e já estamos lá há 21 anos. Hoje nós pagamos por ano R$1.200.000 de aluguel. Eu penso que a gente passou da hora de ter a coragem de ter o nosso prédio próprio. Por quê? Porque nós já fizemos uma engenharia financeira e mais ou menos, porque ainda o prefeito não nos indicou um local onde a gente possa fazer a construção da nossa casa própria, mas mais ou menos a gente previu que entre 8 e 12 anos nós pagaríamos a construção dessa Câmara com esse mesmo valor que a gente paga de aluguel hoje, que é R$25.000 mês. Então, nós já fizemos essa engenharia financeira e aí, no máximo, em 12 anos, nós teríamos a nossa casa própria e economizaríamos esse valor que a gente gasta com locação. Teríamos um prédio adequado, porque hoje o que nós temos lá são puxadinhos dentro da Câmara Municipal, que inicialmente era um prédio, depois precisou alugar o prédio vizinho e foi fazendo adaptações. Hoje, por exemplo, recebi o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é quem nos fiscaliza, e eles estão apontando pelo 3º ano consecutivo que nós não temos o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. E não temos mesmo, e para adaptar o prédio, para ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, é um absurdo. Ou seja, daqui a pouco nós vamos acabar tendo contas rejeitadas dentro da Câmara Municipal por não ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que já vem sendo apontado pelo 3º ano seguido, dentro lá do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, a gente precisa se adaptar, a gente precisa mudar para um prédio mais moderno, adequado, que atenda às necessidades da Câmara Municipal e atenda também às demandas da população, principalmente que nós vamos ter uma economia a longo prazo. Se já tivéssemos feito isso lá atrás, quando mudou para esse prédio, há 21 anos atrás, hoje nós já estaríamos economizando há muito tempo esse valor com a locação, né? No seu íntimo, no mais íntimo do vereador e do homem, você não acredita que esse objetivo, em ventos fortes ao contrário, estou falando da Covid-19, fica tudo mais difícil? Fica mais difícil. Planejamento, execução. Sim, fica mais difícil, sim, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente precisa dar o passo, né? Eu acho que a gente não pode ficar parado e esperar ver o que vai acontecer, até mesmo porque, no meu íntimo também, falando como pessoa, não acredito que essa pandemia vai passar tão cedo. A vacina sozinha não vai resolver, a gente precisa manter medidas de distanciamento e aquelas todas as recomendações da OMS, porque senão isso não vai passar. Então a gente precisa também caminhar e precisa dar o primeiro passo, a gente não pode esperar a nuvem passar e ficar parado, né? Bem, internautas e cidadão de Nova Odessa, esse é o seu presidente da Câmara, esse é o seu representante, e eu peço, faça esse programa
cada dia melhor. Participe, ligue para nós no número 974 14 40 44. Eu vou imediatamente agradecer a disponibilidade de tempo do Pelé. O programa foi de placa, não podia ser diferente, até pela alcunha. E eu deixo os momentos finais com os meus agradecimentos para você fazer uma avaliação da sua presidência. Obrigado, Felipe. Aí eu também quero agradecer aqui ao espaço, né, que vocês me deram aqui para o seu programa. Agradecer a todas as pessoas aqui envolvidas, né? Acho que a gente tem feito um bom trabalho, um trabalho com seriedade, honestidade. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de decisão ali, né? De poder ter essa responsabilidade em tocar a Câmara Municipal. E acho que a gente tem feito bem feito, temos muito que fazer, muito que avançar. Agradeço também aos vereadores, aos 9 vereadores que estão lá na Câmara Municipal, que têm feito um bom trabalho, também com seriedade e responsabilidade. Obrigado. Caríssimos, hoje, com Pelé, um gol de placa. Aguardo vocês na próxima edição e volto sempre a pedir. Participem, faça o programa conosco, esse programa é para você. Ligue 974 14 40 44. E lembrando, inauguração da Érica Paixão, programa de divertimento, entretenimento, assuntos gerais e bem mais leves do que desse apresentador. Um adeus, um até breve, muita saúde, até mais.